Boa noite. Com temperaturas mais altas. O ministro e presidente não concordam com ações de combate. Isso que o cara quer tirar ele. E aí o cara vai pôr alguém aqui e vai Pessoal, vou pedir para fechar os microfones, por favor. Quem é o cara? O retardado do Bolsonaro. É o cara, né? Obrigado. Pessoal, são 9h01. Vou dar só mais um tempinho para entrar mais alguém. Mais um minutinho, a gente começa a conversar. Estou contando, por enquanto, poucos participantes. Meus cálculos aqui são apenas 4, 5 pessoas. Tá fazendo frio à noite. Hoje, será que não tem ninguém? Bem, Ah, tá. Mas tá sem som, o senhor não tá falando nada, não, né? não, por enquanto estava esperando o pessoal chegar ainda. Ah, tá bom. Boa noite, então. Boa noite, boa noite. Mas que bom que você está me ouvindo agora. Bom, pessoal, vamos começar então. Vocês estão com o chat aí, qualquer coisa podem me interromper, por favor, interrompam. A aula de hoje, de novo, vamos ter alguns blocos. Primeiro bloco, eu vou conversar um pouquinho, vou passar um feedback sobre o trabalho do dia 8 de abril, que é o trabalho do feedback. Aí, como a gente não está se vendo, eu não posso entregar os trabalhos escritos para poder comentar em sala o feedback, eu vou pedir a licença para vocês e eu vou comentar o feedback que eu dei, a avaliação que eu fiz de cada trabalho. Eu lancei algumas notas lá. Então, assim, só para tranquilizar vocês, acho que eu já falei nas últimas aulas, mas assim, com relação à nota da atividade, que as atividades valem 3, né? Fazendo todas as atividades, ganha 3 de pontuação. Até que a gente, né? A não ser que a gente tenha alguma informação diferente. Todo mundo que tem acima de 60, né, de 60 para cima na avaliação, vai ganhar a nota. Então, não se incomodem se alguém não tirou 100, tirou 90, tirou 80, tirou 70. Isso é para um controle meu e para saberem se está completo ou se falta alguma coisa. Isso não vai afetar a nota em si. O que afeta a nota é se tirar menos do que 60. Aí só vai tirar menos do que 60 quem não entregar o trabalho, quem entregar errado, né, alguma coisa assim. Então, lembrando, na aula passada foi sobre a devolutiva do processo seletivo, que é basicamente, a gente conversou sobre feedback. Aí eu passei uma tarefa, né, dando uma situação em que 3 candidatos concorreram a uma vaga na empresa Tudo pelo Ambiente, e você teria que escolher o melhor candidato e passar o feedback. Aí eu vou falar rapidamente os trabalhos que foram entregues, qual foi a avaliação. Primeiro, pela sequência em que eu corrigi os trabalhos, Karina, Tamires e Jaqueline, acho que não tem ninguém do grupo aqui, o que, de qualquer maneira, assim, o que destacou no trabalho de positivo, e na verdade isso é uma coisa que aconteceu em vários trabalhos, a gentileza no contato, né? Tiveram preocupação com o candidato. Isso é fundamental em todo feedback. Você tem que ter cordialidade, você tem que ter simpatia,
para que outra pessoa te escute. Se você fala de uma maneira muito ríspida, muito assim, aquela coisa objetiva demais, você vai acabar perdendo a interlocução. Foram simpáticos. Assim, uma coisa importante, todos os grupos, felizmente, acertaram na escolha. O candidato a ser escolhido deveria ser, de fato, o candidato número 2. Todo mundo acertou. Com relação a esse grupo, o único senão foram algumas expressões, né, que eles usaram, coloquei aqui entre aspas, do tipo, determinados aspectos precisam ser trabalhados. Isso no feedback a gente não fala. Lembrando, feedback não é um conselho. O feedback eu só expresso aquilo que aconteceu. Eu não expresso aquilo que não aconteceu ou que deveria ter acontecido. O que eu posso falar é, não foi observado espírito de equipe. Eu não posso falar, você precisa trabalhar espírito de equipe. Ou da próxima vez comporte de maneira diferente. Isso não é feedback. Feedback é aquilo que aconteceu, né? Eu posso falar que a pessoa atuou de maneira muito egocentrada, ou eu posso falar que a pessoa não demonstrou espírito de equipe. Eu não posso dizer que a pessoa deveria ter feito isso ou deveria ter feito aquilo. Então, isso estava no material. Por isso que não teve nota máxima, tiveram 90. A Letícia, também acho que não está aqui, ela tirou 100, pontos positivos. Especificou no trabalho dela as competências, o feedback também foi bastante objetivo, foi bastante pertinente ao fato e acertou na escolha. Grupo da Vanessa, Giovana e Mário, também trabalho sem nenhuma questão, foi muito bom o trabalho, ativeram-se aos fatos, foram objetivos, acertaram na escolha e tiveram bastante tato na comunicação. A Isamara, isso é uma coisa que aconteceu com a Isamara, aconteceu também com o grupo de Amanda, Ana e Letícia. O que acontece? Em vez de eles escreverem um texto se dirigindo ao candidato, falaram na terceira pessoa. Ele precisa fazer tal coisa. Ele agiu dessa ou daquela maneira. Né? Óbvio que é difícil porque é um texto escrito. É só para lembrar. Sempre que eu falo de feedback, feedback é para a pessoa que está recebendo feedback. Eu me dirijo à pessoa. É em segunda pessoa. É você agiu dessa maneira. Ou você demonstrou isso ou você não demonstrou aquilo. O feedback sempre tem que ser segunda pessoa. Não é? Eu não falo de alguém. Falar de alguém não é um feedback. É uma fofoca, é um boato, qualquer dessas coisas. A Isamara, deixa eu ver, não está aqui. Então, o grupo da Daniele, a Daniela está aqui, Daniele, Juliana, Maiara, Slaine. Pontos positivos, uma boa identificação das competências, escolheram acertadamente, né, detalharam a maneira como fizeram a reunião, isso foi muito positivo. O que precisariam melhorar com relação ao feedback? Serem mais assertivos também nos aspectos a melhorar. Até eu destaquei aqui, os candidatos 1 e 3 não saberiam por que eles não foram escolhidos, porque todos foram muito elogiados. Não teve nenhum ponto a desenvolver em alguém. Quando eu dou feedback, eu preciso ressaltar quais são os pontos positivos, isso foi muito correto, mas eu também preciso afirmar quais são os pontos que precisam ser observados, quais são os pontos que precisam ser lembrados. O que foi apresentado que não combinava com as competências requeridas. Senão, cara, ok, foi tudo maravilhoso, então por que eu não fui escolhido? Jéssica Vieira também fez uma boa observação, mas também alguns uns verbos do tipo precisa fazer tal coisa ou pode desenvolver determinada coisa, que é uma questão de conselho. E, por último, grupo da Júlia, Heloísa, Gemima, João Vitor. Está vendo que a Gemima está aqui na sala. Trabalho excelente. Foi, acho que o último trabalho que eu recebi. Tudo correto, usaram a segunda pessoa, não deram conselhos, acertaram na escolha. Foi um excelente trabalho. Então,
Esse é um apanhado geral com relação ao trabalho do dia 8 de abril. Com relação, só comentando na semana passada, quando a gente tinha passado o feedback daquele trabalho lá anterior, de 25 de março. Então, eu atualizei as correções. Eu queria aproveitar para passar assim, uma sugestão de maneira geral para o pessoal voltar e dar uma lidinha em competências. Eu percebi bastante confusão entre o que é competência, o que é atividade e o que é requisito. Então, lembrando, quando a gente fala tem que ter 18 anos, tem que ter curso superior, isso é requisito, isso não é competência. Quando eu falo que tem que ter liderança, tem que ter gestão de pessoas, isso é competência. E a competência, ela se desmembra nos 3 aspectos: conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu tenho que discernir muito bem o que é cada uma dessas coisas. Então, alguns colocaram acertadamente conhecimento sobre informática, conhecer o Excel, por exemplo, conhecer PowerPoint, conhecer planilhas, isso é conhecimento. Conhecer as normas trabalhistas, isso é conhecimento, isso está ok. Com relação às habilidades, saber negociar, comunicar-se bem, dialogar, isso é uma habilidade, ok. Com relação às atitudes, né, o ser proativo, ser flexível, demonstrar interesse pelas pessoas, isso é uma atitude. Então, a competência, ela se desmembra nesses 3 itens: no conhecimento, na habilidade, na atitude. Vale a pena dar uma olhadinha no material que foi visto lá atrás, né? E função, e alguns colocaram como competência aquilo que a pessoa vai fazer. O que ela vai fazer é atividade também, não é competência. Ok? Bom, primeiro bloco, então, comentado com relação aos exercícios. Com relação ao exercício de hoje, aqui eu vou precisar de um feedback de vocês. Quem quiser pode abrir o microfone para falar, ou colocar aqui no chat mesmo, se preferirem. Eu queria saber, dos que estão aqui na sala, quem conseguiu acessar o conteúdo de livro da ferramenta externa. Você tem acompanhado aquele material da ferramenta externa, tem lá o conteúdo, né? No caso de hoje, do currículo, tem o item lá que é conteúdo do livro. Eu queria saber de vocês quem foi que conseguiu acessar aquele conteúdo. Eu vou aguardar um pouquinho para a resposta de vocês. O da outra aula, então. Ok. Obrigado, Juliana. Os demais... Então, Vanessa, assim, todas as aulas no AVA, quando você clica naquela barra horizontal da evolutiva, aparece lá uma coluna vertical com vários itens, é o conteúdo da aula, dica do professor e tal, e tem um íconezinho que é acesso ao livro, que ele dá uma dica de livro, você tem que clicar ali. A Gemima não tentou ainda, ok. Eu poderia esperar os demais também responderem. Eu gostaria que os outros respondessem também. Não conseguiu. Beleza. Obrigado, Daniel. É porque, assim, pelo que eu percebi, as outras aulas, o material estava tranquilo. O dessa aula, eu não consegui acessar também. Quando eu tento acessar, aparece erro no livro. Mas, assim, se vocês perceberem, na descrição, ele fala que vai acessar o livro Trabalho nas Organizações, uma atuação da psicologia. Dá o link, só que o link está com defeito. Esse material, para quem tiver interesse em ver esse material, que é um material interessante, eu vou depois escrever isso com detalhes ali na nossa página de avisos do AVA. Esse material, esse livro inteirinho, esse livro, tem na nossa biblioteca digital.
e especificamente esse assunto é tratado no capítulo 13. Então, quem quiser dar uma aprofundada, dar uma olhada nisso, pode entrar na biblioteca digital. Você tem acesso nela pelo AVA. Ah, legal. Obrigado, Júnior. Você conseguiu. Então, quem não conseguir, entra pelo AVA, na biblioteca digital, coloca lá o nome do livro no mecanismo de busca e vai lá no capítulo 13. De qualquer maneira, assim, o que eles falam na Dicas do Professor é mais importante, acho que é mais relevante do que esse pedacinho do livro. Porque como esse livro ele é voltado especificamente ao psicólogo e não ao gestor de recursos humanos, eles estão mais preocupados em abordar questões de perfil, né, e questionam alguns aspectos do currículo. O interessante é o questionamento do currículo. Eles colocam um questionamento ali. Ah, obrigado. Agora deu certo. Obrigado, Zé. Então, eles questionam algumas questões do currículo. Então, voltando à questão. Seguindo a linha toda que a gente estava falando até agora, então, definiu quais são as competências essenciais da empresa, quais são as competências que se pretende do cargo, você fez a descrição do cargo, viu quais são as competências necessárias para esse cargo, fiz o recrutamento, eu comecei a fazer a seleção das pessoas por competências. Aí, isso o livro Trabalho das Organizações. Aí, uma das etapas importantes é exatamente avaliar o currículo, é receber o currículo e avaliar o currículo. Aí, o texto... só respondendo aqui a pergunta da Juliana. Na verdade, isso faz parte da ferramenta. Quando eu percebo que tem completo, como na aula passada, aí eu acrescento um slide meu, foi a questão do feedback. Da de hoje, o que estava lá na dica do professor, que eu estou considerando que vocês também tenham acesso, eu estou utilizando a dica que eles passam lá, porque está acertada. A gente não precisa trabalhar nada além daquilo. Então, basicamente, né, num resumo, o que eles estão passando ali na dica. Eu acho que o conteúdo principal é o que você vai procurar. Assim, quando eu pego um currículo, tem algumas coisas que eu encontro no currículo e algumas coisas que eu não vou encontrar. O que eu não vou encontrar no currículo? Informação sobre competências comportamentais. Então, se eu preciso de competências comportamentais do cargo, se eu definir que tem que ter iniciativa, liderança e tal, não tem como a pessoa colocar isso no currículo. Ela até pode descrever lá no resumo das habilidades que ela tem, isso, só que é a palavra dela, isso não é muito considerado. As competências comportamentais, eu preciso de uma entrevista, eu preciso principalmente de uma dinâmica de grupo, de uma atividade para poder perceber se ele possui essas competências comportamentais. Agora, as competências técnicas eu consigo depreender do currículo. Quais são as competências técnicas? O conhecimento que a pessoa tem, as experiências que a pessoa teve, a formação acadêmica da pessoa, isso eu pego no currículo. E é importante essa aula, pessoal, porque vocês, enquanto gestores de RH, enquanto profissionais de RH, vão ter que analisar currículo, mas vocês também precisam elaborar os seus próprios currículos e encaminhar os seus currículos para empresas, eventualmente. Então é bacana vocês verem bem esse material para ver como elaborar um currículo de qualidade. Né? E aí esse é um ponto. Quando eu pego um currículo, o que eu estou atrás? Primeiro, eu estou atrás da formação. Então, é importante que você descreva qual é a sua formação, em que ponto essa formação está aderente àquilo que a minha empresa precisa. Se eu preciso de alguém com determinado curso, com determinada graduação, com determinado grau de escolaridade ou cursos alternativos, isso tem que estar claro na formação, que você fez os cursos e quando você fez 10 cursos. O conhecimento, muitas vezes idioma é uma questão importante para muitas empresas. Então tem que colocar lá qual é o seu grau de expertise em cada idioma e é fundamental que seja verdadeiro aquilo que você está falando. Né? Já aconteceu exemplos, geralmente as empresas que precisam, por exemplo, de inglês, elas costumam fazer parte da entrevista em inglês. Então, se o cara fala que tem fluência ou proficiência em inglês e não tem, ele se queima ali logo de cara. Então,
Se está falando que tem, você tem que apresentar mesmo. Você tem que ser muito sincero com relação a isso. E as experiências, né? Se eu peço experiência, o mesmo que não se exija. Mas quando você coloca um currículo, é importante você colocar quais são as suas experiências, onde é que você trabalhou, onde que você atuou. O material de vocês tem, inclusive, uma ordem básica de currículo em que ele fala das habilidades, ele fala da formação, ele fala das experiências. Ele tem um campo embaixo, que é um campo atualmente muito importante, que é para o trabalho de voluntariado. Muitas empresas dão enorme importância para isso. Às vezes o pessoal fala, como é que eu posso ter um primeiro emprego que me cobra experiência se eu nunca tive experiência? Ok, mas se você trabalha como voluntário em alguma organização e nesse trabalho de voluntário você exerceu uma atividade de liderança, a empresa considera sim isso como uma experiência. Isso está aberto a todo mundo. E o fato de você ter se dedicado a uma obra conta muitos pontos. Então, por isso que muitas pessoas colocam a página, no último item, o seu trabalho, a sua atuação como voluntariado. Então, são duas coisas que a gente fará nessa aula. Primeiro, do currículo, como é que a gente faz o currículo e o que eu vou buscar no currículo, então é fundamental isso. Eu vou procurar no currículo demonstrações que aquele candidato possua as competências que eu preciso, as competências técnicas que eu preciso. E aí eu vou fazer uma primeira triagem, uma primeira eliminação. Todo mundo que não possui as competências que eu preciso, assim como também os requisitos que eu necessito, eu vou tirar fora e vou selecionar os melhores currículos, aqueles que aparentemente apresentam melhor as qualificações, as competências que eu quero. E a partir daí a gente vai para entrevista, né? E aí tem e nisso talvez eu faça, tenho que conversar com vocês, mas talvez eu faça mais um comentáriozinho sobre a entrevista, porque nisso eu acho que esse episódio essa aula foi muito ligeira com relação a isso. A gente talvez tenha que voltar a isso mais tarde. A entrevista é extremamente fundamental dentro do processo seletivo por competências. E aí o que é fundamental? Primeiro, eu tenho que criar um clima amistoso, que nem nós já vamos no feedback. Tem que ser um clima familiar, tem que ser um clima amistoso, em que o candidato possa se sentir à vontade para falar sobre ele, também para tirar dúvidas com relação ao cargo. E nessa hora, aí tem algumas etapas básicas que a gente fala de toda a entrevista. É muito indicado, é muito sugerido que toda entrevista comece com um quebra-gelo. Então, o que é o quebra-gelo? É você falar de alguma coisa aleatória, né, como algum comentário informal, para deixar a pessoa à vontade, né, exatamente para que seja mais rico, mais profundo a entrevista daí para frente. Não fazer um interrogatório, e colocar as perguntas de maneira natural. E quando é uma entrevista por competências, a gente não pergunta a intenção da pessoa. Eu faço perguntas que me levem a concluir se a pessoa tem aquela competência ou não. Então, já é uma brecha para identificar alguma competência comportamental. Então, o que a gente faz? Se eu tenho na lista de competências a questão de motivação da equipe, eu não pergunto para o cara, o que você vai fazer para motivar a equipe? Eu pergunto, dê um exemplo de alguma situação em que você motivou pessoas na sua equipe, ou que você proporcionou que as pessoas ficassem motivadas. Ou dê um exemplo na empresa em que você treinou pessoas, em que você desenvolveu pessoas. Porque se a pessoa consegue me contar um caso em que ela treinou alguém, eu consigo inferir daí que ela tem essa competência. Se ela não consegue contar um caso real, se ela fica apenas no imaginário, dizendo, quando eu assumir a função, eu vou fazer tal coisa, aí fica bem claro para mim que essa pessoa não tem essa competência instalada. Na verdade, assim, eu não posso, numa entrevista, afirmar que a pessoa não tem a competência, mas eu posso afirmar que ela não demonstrou possuir a competência. Por isso é fundamental na entrevista a gente deixar bem claro que o candidato tem que falar o máximo possível, tem que ser objetivo, não perder muito tempo nas respostas, não ser prolixo. Prolixo é aquele que dá muita volta para falar alguma coisa. Ele tem que ser objetivo nas suas colocações,
porque ele precisa demonstrar as competências. Então, é ele que tem que demonstrar. Então, as minhas perguntas, elas são ferramentas para que ele possa se apresentar e comprovar para mim que ele tem as competências necessárias ao cargo. Quanto melhor ele se apresentar, quanto mais ele puder comprovar as competências, melhor para ele. Ele não tem que ter medo das perguntas, pelo contrário, ele tem que se agarrar na pergunta e usar a pergunta para apresentar, para comprovar que ele tem as suas competências. Ok? Então, assim, isso é um resumo, são os pontos principais da aula de hoje. É a elaboração do currículo, são as questões de avaliação do currículo e o que é que eu olho no currículo, e a questão da entrevista, que a gente chama de triagem, a entrevista por competências, que é a entrevista onde eu vou fazer já um filtro. Muitas vezes, da entrevista, eu pego qual é o melhor candidato. Se não tiver como pegar na entrevista, a gente vai para uma outra etapa, que aí sim é a etapa da dinâmica de grupo, que aí é uma etapa bem mais complexa, ok? Bom, deixa eu... Legal, deixa eu começar a explicar. Agora tem uma pergunta já aqui da Juliana. Deixa eu começar a explicar então o trabalho, porque a Juliana, ela identificou exatamente qual é a proposta. A proposta do exercício que eu estou colocando para vocês é elaborar 2 currículos. Então, pensando, né, você está se candidatando ao cargo de gestor de recursos humanos, gestão de pessoas, que é o curso que vocês estão fazendo, elaborar 2 currículos. Um currículo com a situação de hoje. Então, de maneira absolutamente sincera e honesta, você apresente um currículo hoje. Se você hoje se dirigir a uma empresa que está, né, com uma vaga aberta para gestor de RH, dentro daquelas condições que eu coloquei no AVA, então, quais são suas habilidades, qual é o seu conhecimento, suas experiências hoje. Isso é tranquilo para vocês. A outra questão, que aí sim, como a Joana colocou, você vai ter que, aqui no chat, você vai ter que imaginar, é o seguinte: quando você se formar, para que isso? A ideia, você vai reportar de aula de hoje, vai lá 2 currículos, o nosso não é um falso, gente, não é um falso. A ideia é você escrever o currículo como você quer que seja o seu currículo ao final do curso. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Digamos que hoje você não conhece nenhum outro idioma, só fala português. Mas você acredita que para ser gestor de RH, você precisa estar pelo menos no nível intermediário de inglês e de espanhol. Então, você pensa já que, olha, eu preciso, então você já percebe a necessidade que você vai precisar nesse período, né, até você se formar, estudar alguma coisa de inglês e de espanhol, e no seu currículo vai apresentar os idiomas que você imagina que você tenha que ter. Para que eu quero esse exercício? Então, primeiro, para vocês exercitarem o currículo, fazer o currículo, e eu vou fazer o papel de avaliador de currículo, eu vou avaliar o currículo de vocês, e também para vocês começarem a refletir sobre qual é o caminho que vocês vão ter que cursar, que vocês vão ter que trilhar, para entregar um currículo mais forte, mais sólido, quando vocês se formarem. Porque vai ter um monte de gente que vai ter também o diploma de gestor de recursos humanos. Vocês vão ter que ter algum diferencial para poder dar um currículo interessante. E é importante que vocês comecem a pensar desde já nesse diferencial. Né? Qual é o caminho que vocês vão percorrer. Então, por isso esse exercício, que é um exercício que a gente chama de Search to Future, ou seja, é visão de futuro. Então, dá o currículo como você quer estar hoje, e eu quero saber como é que vocês querem estar quando acabar o curso. Além do curso, né, óbvio, você vai ter que colocar que você tem o curso concluído em gestão de RH e, além disso, o que mais que você pretende apresentar. Ok? Essa é a missão. Ok, beleza? A gente está encerrando, então. O tempo passa muito rápido, já são 9h30. Né? A nossa janela de Zoom é uma janela pequena. Se alguém tiver alguma outra dúvida...
Então, Isane, as questões do AVA fora de viagem que eu passei, não. Conforme eu venho falando sempre, é assim, toda aula eu posto uma atividade, né? Essa atividade que eu posto tem que ser respondida, isso vale nota. Tudo aquilo que está dentro da ferramenta externa, exercício, desafio, aquilo tudo está lá para o conhecimento de vocês. Eu não vou avaliar aquilo. Quem eventualmente fizer o desafio, eu dou uma corrigida, passo o feedback, mas é para que vocês aprendam um pouquinho mais. Então, eu não vou dar nota para aquilo. Mas se vocês é legal vocês fazerem, porque reforça o aprendizado. E em fazendo e tendo alguma dúvida, eu estou disponível para qualquer dúvida vocês poderem trazer e perguntar para mim. Eu estou aqui para isso. Beleza? Pessoal, estamos encerrando a aula. Eu estou ficando bastante preocupado só com... boa noite, Juliana. Estou preocupado só com a baixa adesão. Estamos com poucas pessoas nessa aula e poucas pessoas entrando no conteúdo. Né? Isso me preocupa um pouquinho. Né? É importante que os colegas de vocês entendam, né, que não é férias, a gente está em aula, né? É uma aula à distância, né? Mas estamos em atividade. Muitos estão desistindo. Que pena, Vanessa, que pena. É uma pena. É uma pena. Mas vamos que vamos. No que eu puder ajudar vocês, eu estou aqui à disposição, via fórum, via e-mail, via mensagem. Né? Alguns têm entrado já em contato comigo. Eu estou aqui à disposição para ajudar no que for possível, até que a gente volte às aulas presenciais. Beleza? Está acabando o tempo, gente. Obrigado, boa noite. Eu vou pedir só uma gentileza de novo, como eu pedi na última aula, que vocês liguem as câmeras, ativem as câmeras de vocês, nem que seja só para dar tchau para os colegas, a gente não se esquecer uns dos outros, já que estamos no começo do semestre. Beleza. Lembrando que eu não estou na faculdade, isso aqui é só um fundo de tela que o Zoom permite que eu use. Beleza? Então, pessoal, tchau, boa noite, cuidem-se, estudem, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Tchau, tchau. Não tô conseguindo ligar minha câmera. Tá bom, tudo bem, Juliana, tudo bem. Eu sei que... Parece uma mensagem para mim que eu não tô conseguindo, não é permitido, eu não sei por quê. Deixa, não tem problema, eu sei que estava presente, não tem problema. Não, tá bom. Tá bom. Tchau, boa noite. Tchau, Juliana. Tchau, Daniela. Estou desligando.